Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Pedro Leitão, CEO do Banco Montepio. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui. O que é capital em Portugal neste momento é fazer, é entregar. Penso que os tempos de diagnósticos, né, há uma idiosincrasia quase crónica de diagnóstico. É preciso fazer, é preciso entregar, é preciso tomar decisões e depois avaliar. Acho que é aproveitar os bons momentos que temos de resiliência da economia portuguesa. É preciso aproveitar o bom momento externo, imagem externa do país, os vários stakeholders dos mercados, dos ratings e por aí fora, e fazer acontecer. E fazemos esta conversa poucos dias depois do Montepio ter apresentado os resultados de 2024. O banco já vai no quarto ano consecutivo de lucro. Isto significa que o anterior período de dificuldades, de polémicas, está definitivamente ultrapassado? Sim, na realidade está. Estamos fortes para entregar um novo ciclo, um ciclo de crescimento e um ciclo de rentabilidade. Na verdade, nós encerramos durante o ano 2024 um ciclo de ajustamento do banco. Enfim, no início de 2020, não só o tema da pandemia, naturalmente, afetou a todos transversalmente, mas em particular no Banco Montepio tínhamos um desequilíbrio crónico, financeiro e económico. E na realidade isso era visível para a opinião pública e portanto o plano que pusemos em marcha desde então teve várias componentes e penso que o ano 2024 ilustra bem o que é que o banco mais antigo do país, com 180 anos de história, consegue ao fim desse tempo todo entregar o melhor resultado da sua história, o melhor nível de liquidez da sua história, o melhor nível de solvabilidade da sua história. E, portanto, significa, sim, respondendo à sua questão, que esses tempos ficaram para trás, são parte do passado. O que é que atribui esse sucesso? A si próprio? Não, pelo amor de Deus. Mas também? Claro que sim. It takes several for tango, não é? Portanto, e aqui é um trabalho de uma grande equipa. É preciso não esquecer, nós temos um Conselho de Administração, 12 pessoas, o Conselho de Administração mais paritário da banca portuguesa, okay? E com distinção europeia, há pouco tempo no World Economic Forum, numa rúbrica que se chama Diversity as a Strategic Asset, o Banco Montepio foi distinguido a nível mundial pela forma como olha para o tema da diversidade. E, portanto, temos uma equipa executiva, somos 12 pessoas, da equipa executiva somos 6 pessoas, e essa equipa, juntamente com mais 2.500 pessoas, aproximadamente, fizeram um trabalho notável. E, portanto, eu atribuo, se me perguntar, penso que era a sua questão, qual é o ativo crítico, é saber encontrar nas pessoas os fatores de motivação e galvanização, e as pessoas entregam coisas fantásticas. Desde que haja um projeto, não é? Desde que haja projeto, naturalmente. Eu diria, desde que haja projeto, desde que haja um caminho claro, desde que haja uma forma de inspirar as pessoas e que haja coragem também, porque os projetos muitas vezes são, digamos, nem tudo são rosas, não é? E, portanto, coragem para tomar decisões difíceis em determinado momento e explicá-las com verdade às pessoas é também um elemento importante. E dito isso, qual é que vai ser a proposta de distribuição de dividendos relativamente ao lucro de 110 milhões de 2024? Bom, na realidade, nós, acho que a pergunta é muito interessante, nós retomámos uma prática de devolver dividendos ao acionista que tinha sido interrompida durante 12 anos. Retomámo-lo, é preciso reconhecê-lo de forma tímida, foi um sinal. Este ano, como deve calcular, que nós divulgámos os resultados agora, temos todo o tema da certificação legal de contas e o fecho das contas e a preparação da Assembleia Geral. Esse assunto está ainda em discussão, será seguramente um valor superior ao do ano passado. Mas 6 milhões? Cerca de 6 milhões de euros, exatamente. Será seguramente um valor superior ao do ano passado, mas permita-me, quer dizer, é um assunto que está em discussão no Conselho de Administração, depende do fecho e da certificação legal de contas, e isso será enviado para a Assembleia Geral, que será alguns em abril. Portanto, neste momento não posso ainda fazer o disclosure. Mas queres avançar uma ordem de grandeza, quão superior pode ser aos 6 milhões? Será maior que o do ano passado. Neste momento não posso dizer mais do que isso. E porquê de estabelecer esse limite? Porquê definir esse limite? Porquê definir esse montante? Portanto, isso é estratégia. Não, repare, é normal que as instituições bancárias, qualquer empresa, tenha uma política de payout de dividendos. Quando nós, durante muitos anos, temos essa prática interrompida, como foi o caso, isso fica mais diluído e, portanto, é normal que retomemos essa prática convergindo para níveis de mercado.
Mas, portanto, como Ou seja, disse, sendo um pouco mais generosos. sendo mais generosos que o ano passado, seguramente. Porque Mas- também as condições assim o permitem, não é? Mas diria que proporcionalmente aos resultados será semelhante ao do ano passado? Se olharmos para a proporção face ao resultado. Ouça, o payout está em discussão. Eu não me quero comprometer com isso agora. Não seria bom. Eu tenho um conselho, como disse, é aí que a coisa deve ser discutida antes de ser anunciada. A abertura do capital em 2019 acabou por ser simbólica. Agora que o banco está mais confortável com o acionista de controle, que é a mutualista, há a possibilidade de equacionarem a abertura do capital a parceiros internacionais, como já chegou a ser falado? Bom, o tema do capital, o dono do capital e o tema do capital é normalmente um tema de acionistas, não é? Eu sou CEO do banco, sou nomeado para gerir o banco e, portanto, agora, há questões e há afirmações públicas do presidente da Associação Mutualista sobre essa matéria, sobre não descartar a hipótese de vir a abrir o capital do banco. Em momento oportuno, quer dizer, competirá ao acionista a abrir esse processo, se assim o entender. Eu diria que cada ano que passa, com os resultados e com a consolidação dos resultados, da solvabilidade que referi há pouco e dos boa performance que o banco tem vindo a desenvolver, essa possibilidade torna-se mais atrativa. Mas, como digo, caberá ao acionista, na altura em que achar interessante e oportuno, colocar esse tema em cima da mesa. Ou seja, do ponto de vista operacional, o banco neste momento já teria condições ou seria, enfim, suscetível e favorável fazê-lo? Repare, o banco, como eu disse, está forte, restabelecido e em condições de level playing field de mercado para atuar. Mas tem tido propostas? Diga? Tem tido propostas? Não, diretamente não. Como digo, essas propostas não me chegam a mim, não é? Ou seja, como digo, tem um acionista de controle, como referiu e bem, Certo. com 99,99%. Mas podia ter conhecimento, não é? Não tenho conhecimento e no recorte que temos não serão diretamente tratadas por mim. Naturalmente, qualquer CEO num processo dessa natureza será envolvido num eventual processo, mas é um tema que normalmente é conduzido pelo acionista. E correria bem certamente nesta altura do banco, sem problema. Eu diria que, como disse, o banco está forte, está normalizado, em termos de level playing field, tem um lugar incontornável. Reparem, o Banco Montepio não é só o banco mais antigo de Portugal, não é? E há bocadinho falou, e bem, de algum desequilíbrio, e até usou uma outra palavra, enfim, de alguma turbulência, não é? Em 180 anos de história, vamos tentar relativizar isto, em 180 anos de história, 8, 10 anos de turbulência serão uma pequena distração. A trajetória de longo prazo do banco, visto numa série longa, é fortíssima. Histórico, digamos assim. Historicamente, exatamente. E, portanto, poderá ter havido, como disse, algum momento de maior turbulência que está perfeitamente ultrapassado e nas condições em que o banco está para competir no mercado, tem todas as condições de competir ou sozinho, se assim o entender, crescimento de forma orgânica e por aí fora, ou a encarar parcerias, se o acionista entender, se e quando oportuno. O percurso do Banco Montepio nos últimos anos incluiu também uma reestruturação que foi terminada. A nível de trabalhadores e de balcões, o que é que prevê para este ano? Olha, seguindo a lógica que referiu, trabalhadores e balcões, eu depois, se me permite, gostava de adicionar pelo menos mais um ou dois itens a essa sequência. Mas trabalhadores, na realidade nós fizemos um trabalho em cerca de 4 anos, que foi compactado relativamente ao processo que a banca europeia, mas a banca nacional fez em cerca de 10 anos. Nós atrasámos-nos um bocadinho nesse processo e nos últimos 4 anos atalhámos caminho e normalizámos. E, portanto, eu diria que esse processo está normalizado. O que nós fazemos neste momento é, como todas as empresas, e a banca não é exceção, procurar atrair talento jovem, que é um tema, enfim, muito disputado por muitas indústrias. Na banca, em particular, há um problema de rejuvenescimento da força de trabalho? Vamos lá ver. Sim, que não é muito diferente daquilo que encontramos noutros setores de atividade. Se nós virmos, vamos lá ver, a banca é um setor em profunda transformação. Eu acho que isso é bom. Ok? Às vezes enfim, há vozes que pensam que isso é mau, mas acho que é bom. A banca, se compararmos a banca com a banca de há 30 anos atrás, teve uma profunda transformação. Houve momentos da história, penso que se recordarão disso, nos anos 90, em que a banca ibérica e a banca portuguesa em particular era vista como uma melhor prática a nível europeu num conjunto de matérias, na banca de retalho. Portanto,
os momentos de transformação ocorrem, há temas de epicentro. Naquela altura, a banca portuguesa era vista como uma melhor prática. Hoje em dia, olham para as melhores práticas como nos eixos de transformação que são um pouco mais virados para o tema da tecnologia. E, portanto, essas melhores práticas deslocaram-se até de setor de atividade. Não são só os neobancos que são vistos como sendo uma boa prática, mas são as big techs que são vistos como uma boa prática. E eu acho que importa desmistificar um bocadinho. Isso era um bocadinho um dos itens que eu queria adicionar, que é não vale a pena parar o vento com as mãos. Nós servimos clientes. E qualquer cliente que não se sente representado nas suas aspirações, no tipo de serviço que lhe é prestado, muda. Agora, quando nós temos setores de atividade que elevam a expectativa, é natural que as pessoas olhem como isso, como um patamar de normalidade para outros setores de atividade. Isso aconteceu na procura de informação, nos mídia. Os mídias são um setor também em profunda transformação e disrupção. As pessoas é muito mais fácil ler, procurar os comparadores e por aí fora do que comprar jornais. O ChatGPT e o Gemini e outras ferramentas levam isto até um pouco mais além. Portanto, isto está a acontecer em todos os setores de atividade. A banca não é exceção. Isso impacta o quê? Pessoas, naturalmente, procurar disputar talento que permitam fazer esta curva. Modelo de negócio. E aí entra o tema dos balcões que estava a referir. Ou seja, o Banco Montepio, quando começou, tinha 2 balcões. Depois teve 30 durante muitos anos, depois andou por aí fora, e depois o modelo de negócio tradicional da banca era capilaridade. E em cada esquina era um balcão, ok? E houve esta transformação. Hoje em dia, eu diria, o homem comum, mais novo ou mais maduro, não tem muita paciência para se deslocar para ir buscar determinado tipo de serviço financeiros. E, portanto, as soluções que estão no mercado, que são dadas pelos players financeiros, são soluções parecidas com o que se faz, olha, no reporte dos impostos. Alguém pensava que em Portugal era possível, em pouco mais de 10 anos, acabar-se com declarações de impostos em papel. Parecia impossível, aconteceu. Portanto, aqui está a acontecer a mesma coisa, que é, as pessoas não estão disponíveis para perder tempo em coisas que podem fazer de uma maneira mais simples. É uma oportunidade, é aqui que eu digo que a transformação é boa. Tem consequências? Tem. Ou seja, na realidade, nós temos que procurar atrair pessoas que tenham skills um pouco diferentes, não é? Temos que procurar dentro de casa, porque nós fizemos um ajustamento grande do ponto de vista do tal ajustamento em 4 anos que a banca fez em quase 10. Trazer essas pessoas, as que cá estão hoje, e procurar transformar as suas competências. Nós investimos mais de 180 mil horas de formação todos os anos. Procurar o quê? Dotar as pessoas de novas capacidades para lidarem com novas ferramentas e poderem assumir novas funções. E depois a sua questão, objetivamente, que é, ok, as redes bancárias já foram muito maiores do que são. Claro, por aquilo que eu disse há pouco, que é, as pessoas quando têm disponível na ponta da mão, num telemóvel, quando entendem, quando lhes apetece, não lhes passa pela cabeça comprometer tempo, rotinas, comodidade do dia-a-dia e, portanto, essa oportunidade existe, deve ser aproveitada. Tem consequências, mas também tem benefícios. Quando nós olhamos para as novas gerações, e quando eu digo novas gerações, não são necessariamente os millennials, são até pessoas, eu diria novas gerações, enfim, 30, 40 anos, pessoas que convivem com a tecnologia já de uma forma diferente. Essas pessoas não pensam em dispor de serviços bancários ou de compras, quer dizer, fazem as compras online no supermercado, fazem as compras online na Amazon. Portanto, é uma consequência. E dito isso, o que é que vai acontecer no Montepio? O que vai acontecer no Montepio é o normal. Nós estamos num processo de transformação. O maior investimento, ou o maior programa de investimento que temos dentro do banco é em tecnologia, dados e inteligência artificial. Que é de quanto? Diga. Que é de quanto? Nós nos últimos 4 anos estamos a falar de um investimento superior a 80 milhões de euros. Que é plurianual, naturalmente. À nossa escala, é um investimento com um grande... Quer dizer, há poucos dias ouvimos investimentos de 500 bilhões de dólares em inteligência artificial, ao nível state, não é? Estados Unidos, a maior economia do mundo. À nossa escala, 80 milhões de euros nos últimos 4 anos é um valor muito importante. E a repetir nos próximos 4? E a repetir. Todos os anos o banco investe 20 a 30 milhões de euros em uma série de projetos, muitos dos quais marcados por tecnologia, dados e inteligência artificial. Então nisso deve haver, entre balcões e pessoas, o que é que vai acontecer? Então, o que vai acontecer é o normal, ou seja, nós, acho que do ponto de vista da moldura humana, por assim dizer, ela está razoavelmente estabilizada e nós temos um projeto para crescer organicamente nos próximos 3 anos. O nosso ciclo estratégico, que agora começou, está assente em crescimento. E do ponto de vista dos balcões, acontecer o que é normal acontecer, que é, gradualmente, nós vamos ver uma transformação em que os balcões vão ser o quê? Maiores,
Ou seja, vamos provavelmente ver nas grandes zonas, Lisboa, Porto, Braga, Guimarães, Aveiro, Faro, vamos ver o quê? Menos balcões aglutinados em polos de relação maiores e as pessoas a fazerem isso quando precisam verdadeiramente ou quando querem verdadeiramente fazer uma coisa mais complexa ou verdadeiramente desafiante. Contratar um crédito à habitação, falar de um plano de reforma para o futuro, contratar um seguro. São coisas que, eventualmente, podem ter, no quadro de planeamento de longo prazo das famílias ou das empresas, implicar uma maior interação. O resto, quem é que quer perder tempo com isso? E, portanto, a transformação vai ser por aí. Eu acho que um banco de retalho em Portugal, para cobrir todo o território, terá que ter uma rede parecida com o que nós temos. 200, 220 balcões, que é o que E, temos. portanto, se bem entendi, uma estabilização do quadro pessoal, uma transformação na natureza da rede de balcões. Exatamente. Falou na questão da inteligência artificial e do investimento que o banco faz nesse aspecto. Que consequências práticas de curto prazo espera ver da inteligência artificial, não só no Banco Montepio, mas que antecipa que possam acontecer no setor? Bom, no setor, vamos ver, a aplicação. Eu separaria aqui aquilo que é a inteligência artificial e a inteligência artificial generativa. Na inteligência artificial, que tem a ver com a parte da automação de processos, a introdução de robotização para substituir tarefas simples e por aí fora, isso está a acontecer transversalmente no setor, em Portugal e na Europa, e é daí que vêm alguns ganhos substanciais de produtividade e de qualidade de serviço. Já para não falar também de redução de risco operacional interno. Portanto, isso já está a ser capturado pelos bancos nos últimos 4, 5, 6 anos. A introdução da inteligência artificial generativa tem desafios. Portanto, há duas vias, pelo menos, não é? Pelo menos duas, haverá mais, mas pelo menos duas vias. Uma que é atrás das grandes plataformas, como são a Microsoft, como são a Google e equivalentes a IBM e por aí fora, que elas próprias desenvolvem motores de inteligência artificial e algoritmos que são introduzidos nas nossas ferramentas de trabalho e as pessoas têm que ser treinadas para as usar e são verdadeiros aceleradores de produtividade. E depois tem empresas com maior escala que optam até por desenvolver e treinar algoritmos próprios. No caso do Banco Montepio não estamos aí ainda, ok? Até porque, do ponto de vista do investimento, isto é cash intensive e, portanto, mas há muitas empresas de maior dimensão, à escala global, que têm vindo a investir no desenvolvimento de algoritmos próprios e o que é que fazem? Okay, sejam eles trazidos pelas grandes empresas de tecnologia, sejam eles desenvolvidos internamente, o que procuram fazer é retirar partido disso nem aumento de produtividade, ou seja, transformar aquilo que é o posto de trabalho. Transformar aquilo que são tarefas que são melhor desenvolvidas por uma máquina e que o cliente não rejeita, rejeita se calhar não é a palavra, mas não enjeita, digamos, a interação com a máquina, porque a torna mais fácil e mais fluida. E depois temos a introdução disto em coisas que são menos visíveis, mas, por exemplo, na banca, em tudo o que tem a ver com as questões regulamentares associadas a temas de conformidade, tratamento de dados, análise para a prevenção de branqueamento de capitais e de financiamento de terrorismo, análise de risco. Estamos a falar da introdução de ferramentas que aceleram e tornam o output com maior qualidade. Onde é que as pessoas entram? Penso que seria a vossa pergunta a seguir. Ou seja, isto não se faz por um passo de mágica. Ou seja, a monitorização, o enquadramento disto dentro das funções do banco, a monitorização disto e o trabalho nas zonas cinzentas, porque há zonas cinzentas, vamos ser francos, quer dizer, a inteligência artificial tem um caminho recente de desenvolvimento sério, benigno, na minha opinião, mas quer dizer, também não acho que o caminho seja... A ver, nós vemos, se calhar estou-me a afastar um bocadinho do ponto, mas nós vemos nos 3 blocos económicos, nós vemos 3 abordagens um bocadinho diferentes à inteligência artificial. A mais ao Oriente, quer dizer, é um free ride, ou seja, que é uma abertura de mercado em que o desenvolvimento é feito e o teste é feito sem grandes boundaries, sem grandes fronteiras, sem grandes balizas. Nos Estados Unidos, eu diria ainda berços de inovação e de patentes e por aí fora, isso a ser feito e estimulado numa economia de mercado onde há vários players em disputa, eu já falei aqui de alguns. Bom, e a Europa, a primeira coisa que fez foi tentar regular a inteligência artificial. Bom, portanto, eu acho que do ponto de vista daquilo que é um fator crítico, não tenhamos dúvidas, é um fator crítico para o desenvolvimento e para a competitividade dos blocos económicos nos próximos anos. Provavelmente a Europa, esta terceira via da Europa, não será aquela que melhor favorece a inovação no curto prazo. No longo prazo, não sei, mas no curto prazo criámos aqui uma assimetria. As empresas, quando fazem a introdução disto, têm que ter cuidados com o quê? Com as questões éticas, naturalmente. Sabemos todos que
A inteligência artificial vive dados, se os dados tiverem enviesamento. Portanto, do ponto de vista de governação disto, há desafios grandes para as empresas. Portanto, as pessoas têm um papel fundamental na regulação e no trabalho com a inteligência artificial. Portanto, eu acho que aí também é uma oportunidade. Certo, é uma ferramenta ao serviço da banca. Mudando aqui um pouco a agulha, mas será também a inteligência artificial vai estar ao serviço também desta questão. Houve tempo em que o crédito mal parado era um problema maior do que hoje se verifica. Vocês, no vosso caso, vão continuar a vender carteiras de mal parado em 2025? Bom, felizmente estamos num tempo em que, pelos fundamentais da economia portuguesa, não é? Acho que é aí que não há bancos fortes, é a economia forte. Portanto, a economia portuguesa está forte e resiliente. O mercado de trabalho tem mostrado uma resiliência, até desafiando algumas previsões um pouco, enfim, que alguns analistas vão fazendo, alguma surpresa na resiliência do mercado de trabalho, e isso não tínhamos dúvidas nenhumas, é o fator crítico para que o tema do mal parado, sobretudo nos particulares, tenha enfim, um desempenho historicamente baixo. Como a economia está forte também, e como são as empresas que dão emprego tipicamente aos particulares, as empresas estão fortes, nós vemos níveis de liquidez e até níveis de amortização antecipada de alguma dívida. O ano passado houve um período em que o agregado do financiamento ao setor não financeiro, como se chama nas estatísticas do Banco de Portugal, teve uma ligeira quebra, não é? Nos particulares também. Nos particulares. Mas nos particulares foi induzido essencialmente por uma subida repentina das taxas de juros e algumas pessoas esperaram para ver, basicamente. Mas, portanto, neste momento, em termos globais, os rácios de NPL estão historicamente baixos. O nosso não estava. É verdade. Ou seja, em 2019, quando cheguei ao banco, estamos a falar em quase 14%. Exato. Hoje, eu estou curioso para ver, enfim, nós fomos dos bancos maiores, fomos os primeiros a apresentar resultados. Estou um bocadinho curioso para ver a divulgação, mas em setembro, os últimos dados públicos conhecidos, estávamos abaixo da média do mercado. E, portanto, acho que fizemos um bom trabalho. Atualmente é 2,1. Muito bem. E eu penso que será abaixo da média do mercado. Portanto, vimos de um outlier para um top performer. Não é um best performer, é um top performer. E a tendência em 25 é a tendência é para estabilizar. Ou seja, eu acho que atingimos um patamar que é um patamar adequado. Agora, e isso significa que vão vender mais mal parado, ainda ao seu ponto. Sim. O tema da redução do rácio de NPLs ou do rácio mal parado não é só vendas de carteiras. Claro que quando nós vemos de 14% para um número extraordinariamente baixo, é preciso acelerá-lo. E aí as vendas de carteiras tiveram um papel fundamental. Quando nós queremos manter, há outras coisas que são fundamentais. Nós reestruturamos profundamente toda a nossa área de recuperação e acompanhamento de crédito, com ferramentas, tecnologia e conhecimento, skilling das pessoas. Tratámos melhor, ou procuramos tratar melhor, de uma forma mais cedo no tempo, os sinais de incumprimento. Porque se nós procurarmos tentar identificá-los mais cedo, interagir com os clientes mais cedo e procurar soluções mais cedo, porventura o incumprimento evita-se. Portanto, esta é uma segunda componente. E depois, há dossiês que naturalmente entram nessa fase de incumprimento, mas nem todas as empresas depois abrem falência. Ou seja, há empresas, ou particulares, mas empresas, neste caso, que passam um período difícil, reestruturam-se, e os bancos também servem para isso. Ou seja, há um momento em que é preciso estar com as empresas. Então isso significa que não será prioridade, digamos assim, para vocês? Não, para nós uma prioridade é manter o nível de rácio de NPLs perfeitamente alinhado com o mercado. E acho que estamos, como disse, até ligeiramente abaixo. É uma prioridade mantê-lo aqui. Certo. Trazer isto mais para baixo, quer dizer, como disse, há componentes de incumprimento ou de acompanhamento de incumprimento de empresas que estão em reestruturação. Haverá uma carteira de venda de mal parado? Essa parte da venda propriamente dita não é uma prioridade. Se viu os números, a última carteira que vendemos é até bastante pequena. Ou seja, por isso eu dizia, não é uma prioridade. Repare, se quer manter o mesmo nível, não é? Às tantas já está no fundo da garrafa, não é? Também não há muito mais. Okay? A sua preocupação é mais com os individuais ou as empresas, nomeadamente PMEs, neste momento? Ouça, forward-looking, olhando para a frente, nós vemos o quê? Níveis de incumprimento historicamente baixo, níveis de resiliência do mercado de trabalho fortíssimos. Portanto, não se espera, e adicionava a isto, que é transversal, mas é uma redução das taxas de juros que leva que o peso dos encargos financeiros baixo. Portanto, eu diria que, mantendo o nível
projetado, que está por vários analistas, pelo Governo, fontes internas e externas, de desenvolvimento e performance da economia portuguesa, mantendo o nível de resiliência do mercado de trabalho, nomeadamente o mercado de emprego, com taxas de desemprego baixas, e mantendo esta trajetória de decréscimo das taxas de juros, um primeiro corte agora, depois há quem divide-se um bocadinho entre 3 cortes, 4 cortes, portanto, a função financeira vai aliviar. Eu diria que não há razão para vermos cisnes negros no horizonte. Portanto, a prioridade é acompanhar os clientes, procurar detectar soluções o mais cedo possível e garantir que, quando elas acontecem, são bem acompanhadas. Mas não vejo nenhum cenário neste momento em que o tema do crescimento do incumprimento seja um risco material. A semana passada, e ainda a propósito desta questão do crédito, o presidente do BPI disse que previa que houvesse uma concorrência feroz entre bancos, não é? Em termos gerais. À medida que as taxas de juros vão descendo, admite que efetivamente isso possa acontecer e em que termos? Bom, a concorrência entre bancos é uma realidade, já é feroz. Pode ficar mais feroz, como disse Mas vai ficar? Como disse o João Pedro. Acha que vai ficar também? Ouça, vamos lá ver. O decréscimo das taxas de juros tem efeitos que eu acho que são benéficos. Significa que, vai haver empresas que vão querer investir mais. Vai haver particulares que, depois deste período de, se calhar, terem aguardado para ver, vão poder tomar mais dívida ou vão poder investir mais. Ou consumir mais, também é uma solução, não é? E, portanto, eu acho que o mercado também se vai expandir. Portanto, dizer que só vai haver maior intensidade competitiva, para dizer que ela já existe hoje. O exemplo disso, se virmos, nós temos um mercado que é razoavelmente concentrado. Em Portugal, os top 5 players têm cerca de 75% do mercado. Se juntarmos os top 7, onde faz parte o Banco Montepio e o Crédito Agrícola também, isto sobe para quase 90%. É um mercado muito concentrado. Portanto, estes 7 players têm uma concorrência feroz, disputamos clientes todos os dias. Mas a questão de fundo aqui é que, com a queda da margem, resta o volume. Para crescer, resta o volume. E é nesse sentido que questionávamos sobre a questão da concorrência. Eu diria que não resta só o volume. O volume é um tema muito importante e eu acho que o volume se vai expandir. Sobretudo porque a função financeira vai aliviar e sobretudo porque o crescimento económico está aí. Mas acho que a qualidade do serviço ao cliente é um fator diferenciador também. Nós sabemos que todos nós, em determinada fase da nossa vida, perdemos ou ganhamos clientes que estão descontentes com determinado tipo de serviço que lhes é prestado, em determinado segmento específico. O Banco Montepio é líder destacado no serviço à economia social, com 28% de cota de mercado, porque tem um nível de serviço super diferenciado, porque construiu nos últimos 10 anos capacidades que eu diria que são únicas, que permitem servir esse segmento de uma forma fantástica. Temos vindo a crescer todos os anos. Ora, como o mercado não está a crescer, alguém está a encolher, não é? Portanto, eu acho que a disputa também se coloca aí. Não é só um tema de intensidade competitiva pelo preço, que já existe, mas é também um tema de intensidade competitiva pelo ajustamento do modelo de serviço. Mas esse nicho de mercado também se esgota, ou seja, eventualmente vocês terão de ir à luta noutras áreas. Nós já estamos à luta noutras áreas. Sim, o ano 24, enfim, ganhar terreno, digamos o assim. ano 24 permitiu confirmar ganhos de cota de mercado em quase todos os segmentos onde estamos presentes. Agora, ganhar cota de mercado num mercado maduro como é o português, altamente bancarizado, português, europeu, mas português, altamente bancarizado, é difícil. É difícil precisamente porque os concorrentes não nos facilitam a vida. A questão era exatamente se vamos assistir a uma espécie de caça ao cliente, digamos assim, não é? Porque, como diz, o mercado é maduro, existe uma certa inércia dos clientes bancários, isso é reconhecido em Portugal, que muitas vezes, enfim, podendo ter melhores condições, por inércia não as têm, e portanto vamos assistir aqui aos bancos a tentarem roubar, entre aspas, os clientes uns dos outros? Já estamos a assistir a isso. O que eu quero deixar claro aqui é que eu acho que a intensidade competitiva é uma realidade bastante presente no mercado português. Veja-se o que aconteceu recentemente com as questões do crédito à habitação, onde, num período difícil de aumento, as taxas de juros aumentaram quase 400 básicos em 14, 16 meses. Okay? Nesse período difícil para as famílias, houve medidas de iniciativa governamental, legislativa, mas houve medidas do ponto de vista comercial tomadas por todos os bancos que viraram do avesso aquilo que é o paradigma das taxas de financiamento. Ou seja, nós vinhamos de uma realidade de 90% de financiamento a taxas indexadas
e em pouco mais de 3 meses, todos os bancos comerciais, todos, sem exceção, encontraram formas de financiar em taxas mistas que hoje em dia representam 80% da produção. Ou seja, há competitividade, há agilidade, isto foi feito num prazo muito curto, e os clientes parecem ainda assim trocar de banco, porque na realidade nós vimos no último ano, pelo menos, no crédito à habitação, em particular, como estamos aqui a falar, a percentagem de renovações por troca de banco, os protocolos de transferência, subiram de forma dramática. Porquê? Porque as pessoas encontraram soluções competitivas e decidiram, ao contrário do que é dito. É verdade que é dito, tem razão, sobre o tema da inércia quando olhamos para os números. E um cliente mass market em Portugal tem entre 2 a 3 contas bancárias. Acho que são 2,3, os números mais recentes. Mass market. Depois queremos os clientes com um pouco mais de rendimento, têm pelo menos mais uma conta bancária em média. Mas esses clientes, que até podem ter alguma inércia e não fechar a conta num determinado banco, escolhem onde é que tem a sua relação central. E há dados que comprovam isso. A relação central, ou seja, aquilo que é considerado o primeiro banco de relação, não é uma coisa assim tão estática. Porque as pessoas em determinado momento da sua vida, em função de uma necessidade específica, mudam mesmo a sua relação bancária. Certo. Apesar de às vezes os critérios serem realmente, as diferenças não serem significativas, mas poderão fazer efetivamente a diferença. E nesse sentido eu perguntava-lhe se acha que poderia haver aqui uma alteração dos requisitos de solvabilidade que neste momento são pedidos, ou seja, se poderiam eventualmente ser aligeirados, faria sentido ou não? Vamos ver, os bancos podem... Os clientes podem dizer o que quiserem, os bancos podem dizer o que quiserem e são ouvidos, ok? Há fóruns onde essa voz pode ser ouvida. No fim do dia, a regulação é unívoca, ok? Portanto, é top-down e relativamente ao tema da solvabilidade dos particulares, penso que era o que estava a dizer, esse é um tema que tem um enquadramento específico do ponto de vista regulamentar na Europa e depois é declinado do ponto de vista local nas que chamam, não quero entrar aqui em nomes estranhos, mas as medidas macroprudenciais que dizem como é que os bancos devem calcular as taxas de esforço. Certo. E indicam, não são determinísticos no número, mas indicam intervalos nos quais é aceitável que os bancos tenham digamos, a concessão de crédito. Mas eu estou-lhe a perguntar, no fundo, a sua opinião, com base na sua experiência, não é? Se este era o momento em que se poderia eventualmente aligerar ou não. Já foi o ano passado, ou seja, na medida macroprudencial, o Banco de Portugal, a parte macroprudencial é local. Portanto, o Banco de Portugal, naquilo que é o cálculo da taxa de esforço, em que quando nós concedemos um crédito, estamos obrigados a recolher os resultados, os rendimentos e os encargos e a estressar aquilo. Ou seja, se as taxas subirem, o que é que acontece à taxa de esforço? Com base na pressão do Executivo também. Diga. Essa alteração foi feita com base numa pressão do Executivo. Sem dúvida, houve uma pressão da opinião pública grande. Os próprios bancos também disseram na altura que consideravam que, face àquilo que foi o aumento muito repentino das taxas de juros, fazer uma dupla penalização com um stress adicional, que não se verificou, não é? Na realidade isto inverteu. Então, na altura, o Banco de Portugal encolheu um bocadinho os fatores de stress. E agora não se justifica? Bem, eu diria que nós, depois de ter encolhido os fatores de stress, nós estamos a caminhar para uma normalização das taxas de juros. Estamos a falar de taxas de juros de referência de 2,75. A dúvida é se, recentemente, o Sr. Governador do Banco de Portugal, que até é mais, digamos, gostaria que houvesse um ritmo maior, mais acelerado do decréscimo das taxas de juros e até fala de, eventualmente, umas taxas de juros abaixo do nível de neutralidade. O que significa que o nível de neutralidade entre 1,75 e 2,25 significa baixar as taxas mais 100 pontos básicos. Penso que o problema neste momento, com a tendência de descida de taxas de juros, 2, com o tema das taxas mistas que fixam as taxas a 1, 2, 3, 5, às vezes 10 anos, depende da escolha do cliente, normalizam a taxa de esforço. E, portanto, nesta fase eu diria que era mais crítico fazê-lo quando foi o ano passado, e foi feito. Podemos discutir se a magnitude do corte... Certo, do que fazê-lo agora, é isso? Do fazê-lo agora, sim. Relativamente à atuação do... Posso dizer mais uma coisa? Diga. As medidas macroprudenciais adotadas durante a última década levaram a que o sistema financeiro, os particulares, o primeiro interesse aqui é dos particulares, quer dizer, não quero ser paternalista aqui, não é? Mas ser transparente com os particulares ou com os clientes individuais, dizer-lhes, olha, se as taxas subirem, e podem subir, subiram 400 básicos em 16 meses. Nós pensamos que isto só acontece noutros sítios, não é? Mas é importante dizer às pessoas que se isto acontecer, o senhor pode entrar em dificuldades financeiras. E, portanto, se estas medidas não tivessem sido adotadas, porventura o embate que tivemos
foi um embate violento, teria sido gravoso, com muito maior crescimento das taxas de incumprimento, o que na realidade se conseguiu evitar. Partilha dessa opinião do regulador relativamente à descida das taxas de juros que acabou de referir ou não? Sobre as taxas, sobre Sim, da o descida. nível de neutralidade. Sim. Enfim, o Sr. Governador do Banco de Portugal tem uma particularidade e uma vantagem sobre mim. Tem muito mais informação, porque ele faz parte do Conselho de Governadores, tem muito mais informação. Eu confio que, enfim, aquilo que é visto do BCE, que o nível de taxas de juros deve ser data-driven, ou seja, deve ser evidence-driven, ou seja, a medição que temos dos fatores, sobretudo da inflação e do crescimento económico, devem presidir cadamente às revisões de taxas de juros. Penso que convergir para o nível... Eu sou economista por formação, convergir para o nível de neutralidade parece-me bem, parece-me normal, ok? O que não era normal foi aquilo que tivemos durante quase 13 anos, que foram taxas de juros negativas. Portanto, este nível de convergência... Agora, se vamos convergir em 9 meses, em 12 meses ou 15 meses, francamente, quer dizer, não consigo dizer-lhe... E a atuação do regulador neste mercado feroz, como já aqui apelidámos, tem sido a mais correta? Bom, vamos lá ver. Eu penso que a regulação, a nível europeu e a nível local, teve um papel determinante na capacitação dos bancos para enfrentar, para se reestruturarem e para, digamos, darem a volta do ponto de vista de solvabilidade. Foi um papel muito importante. Há várias componentes na regulação. Nós só, muitas vezes, afunilamos naquelas que são as regras que ditam qual é o capital que devemos ter, como é que devemos calcular juros, como é que devemos calcular taxas de esforço, limites para exposição em determinados setores. Estas são, digamos, hard things, são hard limits. Há soft limits, que são postos do ponto de vista, digamos, das expectativas da regulação, mas há outras coisas. Há a componente comportamental que regula toda a componente de, digamos, de publicidade e de trabalho do mercado e por aí fora, disclosure de informação. Eu penso que a atuação, e a sua pergunta era do regulador local, a atuação do Banco de Portugal nos últimos 10 anos teve um papel fundamental para termos um setor financeiro mais forte. E, portanto, sim. Adicionalmente, há uma componente que tipicamente também não é muito visível, mas que também foi uma transformação grande e que essa não é local, essa é, portanto, declina das regras europeias, que é um maior escrutínio, uma maior exigência de set fit and proper relativamente às qualificações das pessoas que devem exercer cargos em bancos, que é uma coisa que neste momento se vai digamos, alargando para outros setores de atividade. No setor segurador também já temos isto, ou seja, a CMVM também já tem isto, ou seja, que é garantir que temos um quadro de referência que torna as instituições seguras e sustentáveis para o serviço aos clientes, mas também garante que as pessoas que têm on-board a gerir essas instituições têm características de competência e preparação que são adequadas para os desafios. Vamos regressar ao tema do crédito, mas olhando agora para uma medida específica que está já em vigor, que é a garantia pública no crédito à habitação. Já lhe vou perguntar sobre os números do Montepio, mas começo por questioná-lo sobre como é que olha para esta medida. Acha que ela pode, de facto, ajudar a resolver o problema do acesso à habitação em Portugal? O acesso à habitação em Portugal é um desafio, estamos a falar de Portugal, é um desafio em Portugal, é um desafio à escala europeia. Há algum trabalho feito por alguns colegas vossos de mídia, no Financial Times, sobre como é que este assunto assola as várias ou as principais cidades da Europa. Portanto, não há que fugir ao tema. É um tema estrutural. Para atacar o problema, e da sua questão, esta questão da garantia pública e do crédito aos jovens, é uma medida que é bem-vinda, naturalmente. Ou seja, todas as medidas que ataquem os vários ângulos do problema são bem-vindos. Acho que em cima disso, e já volto aí a essa questão, mas acho que em cima disso a questão do desenvolvimento ou de acelerar o desenvolvimento e a urbanização e a disponibilização de maior oferta no mercado deve ser uma prioridade. E há medidas que me parecem que vão também nesse sentido. Simplificação é uma delas, a capacidade de poder urbanizar em áreas devidamente justificadas é outra delas, a construção de uma bolsa, vamos lá ver, de arrendamento público é outra delas. Pronto, quando olhamos para Portugal a percentagem parece ser um bocadinho inferior aos outros pares europeus, portanto é outra delas, e ajudar as pessoas, ou neste caso os jovens, a poderem contrair um empréstimo para comprar casa é outra delas. E nesta última, quais são então os números do Montepio? Como é que a medida está a correr? Olha, os números da garantia pública, no caso do Montepio, ficámos muito surpreendidos, são decepcionantes. Ou seja, na realidade, a garantia vale 1,2 bis, não é? 1.200 milhões de euros. O que veio a público é que terá sido distribuída tendo em linha de conta
fatores como o que aparece escrito é fatores como a cota de mercado. O que indicia que podem ter sido considerados outros. Mas se fosse só da cota de mercado, quer dizer, a nossa cota de mercado indiciaria que a garantia deveria estar mais próxima dos 60 ou dos 70 milhões do que dos 5 milhões. Portanto, o número, não é com esse número que a gente vai conseguir, no caso do Banco Montepio. Se eu dependesse só desse número para ajudar os jovens a ter crédito à habitação, quer dizer, estava tramado, desculpa Já a estava expressão. esgotado ou não? Não está esgotado. Eu já vou falar sobre isso, já posso falar sobre isso, mas na realidade 35% de todo o crédito que concedemos no ano passado foi a jovens, até aos 35 anos. Portanto, nós estamos ativamente... A isenção do IMT pode ter ajudado também nesses... É um fator importante. É um fator importante. E do imposto de selo e por aí fora. Ou seja, esse alívio fiscal é importante. 35% de todo o crédito à habitação que concedemos no ano passado a jovens até aos 35 anos. E, portanto, nós estamos muito comprometidos, porque a realidade existe. Nós temos 1,2 milhões de clientes. A nossa base de clientes é um bocadinho a pirâmide do país, não é? Não podia deixar de ser. E, portanto, temos muitos clientes jovens também, não é? Que vêm ter connosco e procuram soluções. Nós, felizmente, temos conseguido enquadrar isso. No tema da garantia, há procura, ok? Nós fizemos, enfim, nas primeiras semanas, cerca de 2.000 simulações. Aquilo que se traduziram em propostas concretas, entradas para análise, etc., está um pouco abaixo da centena. E, portanto, quer dizer, há interesse. Depois os critérios, quer dizer, também é preciso perceber, os critérios são critérios com algum rigor. Não é? Mas porquê a que é que atribui esse desinteresse? Eu não sei se é... Repare, eu diria, há interesse, certo. porque há cerca de 2.000 simulações. Portanto, interesse há. Ou Depois, será a falta de capacidade? Porque é que isso se traduz depois em cerca de 100, ou seja, enfim, à volta de uma centena de propostas? Penso que tem a ver com o enquadramento nos critérios. E os critérios são, primeiro corte de idade, depois temos um corte de rendimento, depois tem que ser a primeira casa, enfim, há uma série de cortes, o que vai restringindo um bocadinho a população-alvo. A garantia joga com duas coisas. Uma delas já falámos dela aqui, mas joga com duas coisas. A primeira é o loan to value, ou o rácio entre o financiamento e a garantia. E, portanto, até 15% entregue por esta via, o que significa que as pessoas podem comprar uma casa e requerer até 100% do financiamento. Ok, esta é a primeira, está na macroprudencial. A capacidade de ter um colateral que, se alguma coisa correr mal, esse colateral cobre o valor. Está garantido pelo Estado, sim. A seguir, temos a componente que estava a falar há bocadinho, que tem a ver com, enfim, a taxa de esforço. Não é? E na taxa de esforço, quando nós olhamos para como é que ela é calculada, e eu não vou falar do stress que é feito e por aí fora, só como é calculada, na verdade é isto, é que se o montante da casa, que também é outro limite, 450 mil euros, não pode ser mais do que isso, mas se o montante da casa versus 100% de endividamento for elevado, se o salário for muito baixo, não vai conseguir cumprir este critério. E, portanto, eu, como digo, acho que a medida é boa, no quadro de uma série de medidas que estão a ser tomadas. Penso que... Podia ser melhorada. Quer dizer, há sempre hipótese de melhorar. O que eu acho é que as outras medidas que estão aqui, nomeadamente, vamos lá ver, o tema estrutural resolve-se com mais oferta. Eu sei, mas em relação aos critérios, poderia haver alteração dos critérios e vocês estariam disponíveis para aceitar esses critérios? Vamos ver. Os critérios que estão em cima da mesa são critérios que, como disse, provavelmente no financiamento de garantia até não é mau. O montante máximo da casa, 450 mil euros, parece-me adequado. Montantes de rendimentos até 81 mil euros, sexto escalão, acho eu, também me parece adequado. O tema muitas vezes tem a ver com o nível de encargos e de taxa de esforço vis-à-vis um salário que no momento inicial de vida é mais baixo. E, portanto, a garantia servia para quê? Se o momento estamos no início de vida, se não há poupanças que permitam aportar aqueles 10% ou 15% ou 20% de capital, então está aqui a garantia do Estado. Ao fim de 10 anos a garantia cai, como sabem, também tem. Mas a sua decepção está na cota que lhe foi atribuída ou está na centena ou menos de uma centena? A minha decepção está na cota. Eu não consigo perceber porque é que nos foi atribuída uma cota de só de 5 milhões. Mas isto não foi alvo de qualquer diálogo antes da decisão? Apareceu-vos a cota de 5 milhões, foi só assim? Está no jornal, não é? Foi um decreto, aliás. Sim, mas para todos os bancos, há conversas sempre de bastidores antes dos decretos saírem, não tivemos nenhuma conversa de bastidores. Não costumamos participar em conversas de bastidores com qualquer fonte do governo. Mas também não vão precisar dela, não é? Diga. Por aquilo que nos diz, também não vão precisar dela. Quer dizer, a medida tem, pelo menos durante um ano, vai cá estar, durante 24. Como disse,
os primeiros indícios são de cerca de uma centena de operações que estão em análise e que eu acredito que, cumprindo os critérios, serão naturalmente aprovadas. Uma centena de operações podem ser 1 milhão, 1 milhão e 500 mil euros. Ou seja, dentro de um mês ou 2, a cota provavelmente acabou, porque é muito baixa a que nos foi atribuída. Sim, mas aos 5 milhões, estes 5 milhões são a garantia e, portanto, o crédito correspondente a ela seria mais 30 milhões de euros. Certo, é verdade. Nós, no ano passado, quer dizer, os números... 6% de quase 18 bis de produção. Enfim, a nossa produção de crédito à habitação vai muito para além disso. Mesmo que sejam só 35% para os jovens, o que acho que é uma percentagem generosa, porque o problema existe e nós estamos sensibilizados com isso, o montante é baixo. Ainda assim, quando a medida se tornar talvez mais reconhecida junto da população e dos potenciais mutuários nestes pedidos de crédito, acha que podemos assistir à medida ser esgotada, as cotas dos bancos esgotarem os 1.000 milhões que para já foram distribuídos, sendo que ainda há 1.200 milhões, sim, pois mais 200, certo, é verdade. Vamos lá ver, o que é que nós temos visto do passado recente de medidas de iniciativa legislativa? E isso, como sabe, quer dizer, não me parece que seja um tema de cariz partidário, porque este governo e o governo anterior enfim, são partidos diferentes. Mas o que é que me parece haver? Parece-me haver uma preocupação em fazer a monitorização das medidas e, quando é possível, ajustá-las ou ampliá-las ou até, digamos, estendê-las. Vimos isso com várias coisas. Há pouco tempo, com alguma componente de isenção de comissões, que foram estendidas durante mais um ano. Vimos isso com medidas para tentar aliviar o tema das taxas de juros, que em determinado momento foram estendidas. Vimos isso com algumas medidas de Covid que na altura foram estendidas também. Parece-me haver, genuinamente, uma preocupação quando uma medida é lançada, parece-me haver uma genuína preocupação em monitorizá-la e, quando é necessário, não me parece que tenha havido bloqueios a poder estendê-la quando ela faz sentido. Se este for o caso... Porque, olhando para o caso do Montepio, pergunto porque, mesmo a cota reduzida que vos calhou, estes 33 milhões, por exemplo, se os cerca de 100 pedidos forem aprovados a uma média que tem andado mais ou menos em 180 mil euros nos outros bancos, presumindo que ela no Montepio não será muito diferente, isto é metade. Se forem os 100 pedidos, é metade da vossa cota. Por isso é que eu lhe estou a dizer, ou seja, a cota parece-me baixa. E daí a minha insistência, vai ou não esgotar, na sua opinião? Eu acho que o que nos foi atribuído, seguramente, ou quase seguramente, que irá esgotar. Mas penso que, quer dizer, no setor, enfim, ouvimos já algumas intervenções públicas esta semana sobre isso. Eu penso que há interesse, ou seja, há interesse e as pessoas procuram isso. Acho que é muito cedo para dizer se vai esgotar rapidamente ou não. O que me parece ser, se a medida for benéfica e se esgotar ou estiver próxima de esgotar, o que temos visto, ou que eu tenho visto, quando digo temos setor, mas o que eu tenho visto pelos meus olhos, é que quando as medidas são benéficas e benignas, tipicamente tendem a ser continuadas em favor dos casos que estamos aqui a falar. Em alguns casos foi aumento de taxas de juros, neste momento é financiamento para Faltou-me só perguntar-lhe em relação à tal mais ou menos cerca de uma centena de pedidos de crédito, qual é o valor de crédito correspondente? Eu já tentei aqui adivinhar. Os tickets médios não andam muito longe do setor, portanto, coisas entre os 120 e os 180 mil euros de crédito. O que, repare, transformada em taxa de esforço, conseguir ter um salário em início de vida para acomodar uma taxa de esforço que será no máximo até 50% desse rendimento, das duas uma, ou se procuram casas com um valor mais baixo, o que naturalmente em Lisboa é difícil, mas quer dizer, o país é muito mais do que Lisboa. Vamos para o Porto, vamos para Aveiro, vamos para Braga, para Coimbra e por aí fora. E, portanto, acho que o valor que está neste momento em cima da mesa e que vemos de ticket médio, acho que será compaginável com a solução que está em cima da mesa. E, portanto, acho que... Qual será o envolvimento, se é que vai existir, numa ideia avançada pela Associação Mutualista de investir 20 milhões por ano e adquirir imóveis para os associados que não tiverem condições financeiras para adquirir o imóvel ou não terem capital necessário para darem da entrada e arrendá-los? Haverá alguma intervenção nesta iniciativa do Banco Montepio? Que tipo de intervenção? Portanto, é público, o Presidente da Associação Mutualista tem dito isso, que no quadro do regulamento de benefícios para os associados, a Associação Mutualista é a Associação Mutualista maior do país, tem mais de 600 mil associados. E, portanto, há uma preocupação grande em garantir que a oferta
serve os interesses dos associados e vai sendo renovada. Eu penso que é essa a grande preocupação do Presidente e da equipa que lidera hoje a Associação Mutualista. O que veio a público, e antecipando já a resposta, o banco não tem intervenção nisto. Okay? O banco serve 1,2 milhões de clientes, uma parte muito importante dos associados são clientes do Banco Montepio, porque encontram no Banco Montepio uma relação central que é sólida, que é competitiva, okay? E que, portanto, compara muito bem com a concorrência. Nesse cenário que referiu, são produtos mutualistas emitidos pela própria Associação Mutualista. O recorte eu não o conheço, porque nós não estamos, só sei aquilo que foi tornado público pelo Presidente da Associação Mutualista. Há pouco falámos das taxas de juros, mas acabei por não lhe perguntar, falou da questão da neutralidade. Como é que vai compensar a descida da taxa de juros? Bom, não tenho nenhum passo de mágica. As descidas das taxas de juro têm um impacto na margem financeira. Nós já vimos isso. A margem financeira do Banco Montepio no ano de 2024 já encolheu relativamente a 2023. É inevitável. Ou seja, nós atingimos o pico das taxas de juro em novembro de 2023, dezembro de 2023, e portanto 24 já foi um cenário de descida. Nesse cenário, o que é que temos? Temos duas componentes que computam para a margem financeira. Os valores dos juros cobrados pelo crédito e o valor dos juros cobrados pelos depósitos. O que é que aconteceu? Durante o ano de 2024, os juros de crédito começaram a decrescer e os juros de depósitos, porque têm maturidades, e nós temos alguma maturidade comportamental efetiva dos depósitos um pouco diferente do setor. Portanto, temos aforradores de longo prazo que aplicam a 2 anos, a 3 anos, com uma expressão. E, portanto, o que é que acontece? Essa parte da remuneração dos depósitos está fixa, é um compromisso com os clientes nesse prazo, e os juros do crédito começaram a descer. E agora? E agora voltamos àquilo que dissemos ali atrás. Só há duas formas de resolver o assunto, que é competir ferozmente por servir bem os clientes atuais, por garantir que nós, nesses clientes atuais, somos o banco de relação central e garantir que surfamos um bom momento da economia portuguesa e que os volumes, como os senhores estavam a dizer, até vão crescer. Portanto, nós o que queremos o que está no nosso cenário é crescer organicamente, não estamos para ir às compras, nem nada disso. Portanto, crescer organicamente, tratar bem os clientes que temos, adquirir mais clientes. E pareceu-me que há uma outra... Havia duas hipóteses, não é, que punha. Qual era a outra? Pareceu-me que havia duas. Era essa, ou seja, conquistar mais clientes. Uma é servir bem os clientes atuais, sim. A outra é garantir que adquirimos mais clientes e que aproveitamos este momento porque os volumes vão se expandir. Certo. E aumentar comissões também faz parte? Não diria essa parte. As comissões vão de aumentar, como aumentaram ano passado. As nossas comissões ficaram em 2024 ao mesmo nível de 2023. Há uma diferença pequena. E, portanto, isso, o que é que aconteceu? Aconteceu que tivemos mais atividade. Nós expandimos o crédito performing, em 550 milhões de euros. E, portanto, isso trouxe-nos, na formalização e gestão desses contratos, maior volume de comissões. Portanto, o volume de comissões vem mais para o aumento da atividade e para a aquisição de clientes, francamente, felizmente, correu-nos bem o ano desse ponto de vista, do que propriamente para o aumento nominativo do serviço. Mas a pergunta era exatamente nesse sentido, ou seja, prevê agora para 2025 que o banco recorra a um aumento nominal das comissões, não estou a falar agora do volume, estou a falar do aumento... Não prevejo que isso aconteça. A tendência na banca europeia nos últimos anos tem sido de consolidação. Em Portugal tem-se falado muito também nesse aspecto. Mas faz sentido pensar nesse cenário em Portugal, o de consolidação? Ele seria positivo para o sistema como um todo? Seria positivo. Eu diria o seguinte: nós temos um nível, como falámos aqui há pouco, o nível de concentração bancária em Portugal, top 5, como costuma ser comparado na União Europeia, 75%. O pano de fundo desta conversa é um dos elementos do top 5, naturalmente. Exatamente, top 7, 90% em Portugal. Quando nós ouvimos muitas vezes uma agenda até com lives de regulação a dizer que a concentração é benéfica, tentar não termos só um mercado único, mas temos também um mercado bancário único, estimular as fusões transfronteiriças e por aí fora, eu não sinto que haja nenhum obstáculo a isso. Então nós temos que pensar porque é que isso não se tem materializado. Agora, se formos ver, e há dados recentes que demonstram isso, os níveis de aceleração de concentração no mercado bancário em Portugal nos últimos 15 anos são dos mais rápidos da Europa. Quando nós olhamos
os senhores podem sempre dizer, bom, a Grécia já tem 98% de concentração nos top 5. E eu diria, o Luxemburgo tem 30%. E quando olhamos para onde é que estão as grandes economias da Europa e onde é que estão, provavelmente, na cabeça dos reguladores, a necessidade de promover grandes concentrações. Nós olhamos para a Alemanha e a Alemanha tem, se não me falha a memória, 32% de concentração nos primeiros 5 bancos. Olhamos para a Áustria, 39%. França, 49%. Itália, 52%. Se me diz assim, nas maiores economias da Europa há espaço para concentração? Parece indicar que sim. Em Portugal há espaço? Teoricamente há. Se isso é desejável, eu diria que face, como falámos há pouco, àquilo que é a competitividade que existe nos bancos em Portugal, há sempre margem para isso, mas não me parece que seja, digamos, o primeiro desafio e a primeira necessidade da banca portuguesa. Uma venda do novo banco a um banco já em operação em Portugal seria positiva ou negativa para o país? Olha, vamos lá ver. Uma venda do novo banco a um banco em operação em Portugal alterava de forma significativa a dinâmica competitiva. Não sei mesmo do ponto de vista da Autoridade de Concorrência quais seriam os remédios a aplicar uma operação dessa natureza. Vamos lá ver, um novo banco com 14, 15% de cota de mercado, os top players à volta dos 20, 20 e pouco, ou um pouco menos. Portanto, estaríamos a falar de um player que podia chegar facilmente a 35, 40%. Tenho algumas dúvidas que, do ponto de vista de concorrência, isto fosse viável. Portanto, haveria sempre cenários de remédios. Eu não sei se seria o mais benéfico. Na realidade, o que é que temos em cima da mesa? Não é escondido. O CEO do novo banco, o Mark, portanto, está num caminho de tentar fazer um IPO. Eu diria que um IPO... O novo banco é um banco incontornável da economia portuguesa. É um banco que se regenerou, que tem uma proposta de valor competitiva, que tem o seu espaço no mercado e que eu diria ao contrário. Nós termos dos bancos apenas um banco com ações cotadas e admitidas à cotação em Lisboa, isso é que é preocupante. O novo banco ser um player que engrossa essa fileira, eu acho que é bom. Mas temos aqui também um cenário de possível venda direta com vários potenciais candidatos, entre aspas, espanhóis. Ora bem, Espanha já tem um peso significativo na banca portuguesa, esse peso tem aumentado nos últimos anos. Isto é um problema? Vamos ver, a nacionalidade do capital não deveria ser um problema. Mas quando a nacionalidade é sempre a mesma? Pronto, a nacionalidade não devia ser um problema. A nacionalidade ser sempre a mesma, a partir de determinado nível, pode ser um problema. Não estou a dizer que é, pode ser um problema. Eu diria que havendo alternativas, até mesmo uma questão de, enfim, digamos, de repartição estratégica, havendo alternativas, as alternativas deveriam ser equacionadas seriamente. Estamos praticamente a terminar. Duas questões ainda que lhe queria colocar. Uma mais genérica que tem a ver com o seguinte, ou seja, há neste momento sintonia entre aquilo que é a estratégia do governo em termos económicos e financeiros com aquilo que mais interessa à banca ou não? Ver, o que mais interessa à banca é uma economia forte. Okay? Como eu disse há bocadinho, não há bancos sólidos, rentáveis e fortes sem uma economia forte. Isto não existe. Certo. Pode existir em momentos de transição, marginalmente, mas estruturalmente isto não existe. E, portanto, o que é que a banca vive de serviço ao cliente e vive da captação de depósitos e do dever fiduciário de ter esses depósitos à sua guarda, mas vive da concessão de crédito e do apoio à economia. E, portanto, eu diria que o crescimento, 2 ou 3 aspectos que me parecem muito importantes e que têm estado na agenda política em Portugal, não só deste governo, mas também do anterior, que é uma agenda de crescimento. Ou seja, uma agenda de crescimento é uma agenda que interessa à banca e interessa ao país. Esse é um primeiro aspecto. Depois há um outro aspecto que me parece ser muito importante, que se encontra em plataformas de entendimento e abertura para falar sobre isso, que é atacar de frente o tema da demografia. Nós somos uma das pirâmides mais envelhecidas do mundo, da Europa e do mundo. Temos características distintivas e fatores diferenciadores da nossa economia que traduzem resiliência, como já falámos aqui hoje. E penso que o tema da demografia e o rejuvenescimento da demografia é um tema que deveria ser transversalmente discutido e encontrar um consenso nos atores políticos que permitisse uma política ativa. Sendo que a imigração também tem sido vantajosa para a banca, não é? A imigração, vamos lá ver, quando nós falamos em envelhecimento populacional, a imigração só pode ser vantajosa. Claro. Pronto, é vantajosa para a economia e, mais uma vez, sendo vantajosa para a economia, é vantajosa para a banca. E o terceiro aspecto? O terceiro aspecto tem muito a ver com, enfim, da forma como nós olhamos para
para, digamos, a estabilidade do sistema fiscal. Eu penso que esse é um tema fundamental. E aqui eu penso que aplica-se um princípio que é aplicável ao sistema fiscal, mas a outras componentes da máquina administrativa em Portugal, que é a simplificação. Toda a gente fala disto, o relatório Draghi está cheio disto. É preciso fazer. É preciso fazer. Ou seja, nós falamos com clientes e empresários. É extenuante conseguir levar por diante determinado tipo de projetos que dependam de aprovações, apreciações de organismos públicos. Não me entendam mal, ou seja, qualquer pessoa que lidera uma grande empresa subscreverá isto. Qualquer grande organização tem problemas desta natureza, que é fases, alterações de regulação, reestruturações. Se nós não paramos de tempos a tempos para pensar e desmontar coisas que estão feitas, que já não fazem sentido, elas acumulam-se. A máquina administrativa está a ser um entrave A máquina administrativa está. O meu ponto é, isto acontece, não é um tempo, eu acho que não é uma maldição do Estado. Acho que é um problema das grandes organizações. É preciso ter a coragem de desmontar isto. É preciso ter um processo para desmontar isto. É preciso fazer isto. E eu acho que isso seria um benefício, independentemente digamos, do governo que está em funções em cada momento. Isto é uma coisa de benefício para o país. As forças políticas deviam entender-se à volta disto. Perceber que isto é um facilitador para a vida das pessoas. E o papel de um governo é esse. É gerir um país em ordem a servir as pessoas. Para a economia e, consequentemente, para a banca. Para a economia e, consequentemente, para a banca, com certeza. Na segunda-feira vai ser conhecida a decisão do Tribunal da Relação sobre o chamado cartel da banca e já lá vão quase 10 anos deste processo. Montepio também está envolvido, enfim, com um montante menor. Qual é que espera que seja o desfecho desta situação? Vai-se resolver aqui no Tribunal da Relação finalmente ou nem por isso? Como é que correu? Não lhe sei dizer. Como sabe, é público. Nós recorremos da decisão. Estamos profundamente convictos que temos razão na argumentação que fizemos para recorrer. Não lhe sei dizer. Vamos esperar serenamente até dia 10 e ver. Okay. Mas se a decisão não for favorável, vão continuar a lutar por ela? Esse é um assunto delicado, como sabe, não é? Temos, enfim, os nossos juristas bem em cima do assunto. Iremos refletir. Se a decisão não for essa, como está a dizer, iremos refletir sobre isso, analisar cautelosamente. Eu diria que há uma boa probabilidade de continuar a recorrer. Nós estamos profundamente convictos que temos razão. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é uma data, 1844. A 1844 é fantástico, porque na realidade, 180 anos que fizemos em 2024, foi um ano fabuloso. Acho que o ímpeto, na altura, acho que até visionário da criação da primeira Caixa Económica do país, não é? Que deu origem ao Banco Montepio, pôs um ator privado e que sempre se manteve privado ao longo de 180 anos ao serviço da sociedade portuguesa. É fantástica essa data. Acarinhamos isso. Para uma resposta mesmo rápida, Deloitte. Deloitte, a formação, ou seja, ir à Deloitte é como ir à tropa. Eu fui à tropa, enfim, do ano de eu nasci em 72, já não fui, já fui dos últimos a ir à tropa. Foi uma experiência fundacional para a minha carreira, fantástico. Fiz amigos e aprendi imenso. Idoneidade? Idoneidade é incontornável, ou seja, eu há pouco referi aqui que o tema da idoneidade é crítica em qualquer vertente da nossa vida privada ou profissional. Quando nós assumimos cargos de natureza de grande responsabilidade, é um ativo não negociável. Não há, é 0. Não há meia idoneidade. Tomás Correia? Presidente do Banco, da Associação Mutualista e do Banco Montepio durante bastante tempo. Teve um papel fundamental na abertura do capital à economia social. Virou o Banco Montepio para os seus mais 37 acionistas. Penso que teve aí um papel fundamental. Reformou-se. Não cheguei a trabalhar com ele, portanto, ele saiu no ano anterior à minha entrada no Banco Montepio. Marcos Mendes? Bom, é um político experiente, agora candidato à presidência da República. Está em nossas casas há muitos anos, não é? Acho que é uma pessoa que, enfim, entre as várias que são vistas, é a primeira a avançar formalmente.
E, portanto, é saudar a sua audácia e espero que a concorrência seja à altura e seja uma disputa saudável. Agricultura? Já fui agricultor durante 4 anos. Na realidade, até mais, mérito até mais da minha mulher. Comprámos uma herdade em Montemor, plantámos um amendoal. Foi uma experiência fantástica. Acho que um dia mais tarde irei voltar a esse setor de atividade. Yoga? Transformador. Desde 2018 pratico semanalmente, com alma e coração. É um porto seguro. Culinária? As minhas filhas adoram, dizem que eu cozinho bem. Aprendi, enfim. Há uma vertente ali mais italiana. Quando eu vivia em Bruxelas, quando acabei o curso, fiz Erasmus e aprendi com uma comunidade italiana onde me inseri e pratico. E eu tenho 3 filhas adolescentes, elas parecem gostar muito. Mãe? Fantástico. Sonho? Eu só sonho em ser feliz. Eu adoro o que faço, levanto-me todos os dias de manhã com muita energia. Sonho em ser feliz. Portugal? Bom, eu fui à tropa, jurei bandeira. Sou apaixonado pelo país, já vivi 10 anos fora, quase. Vi de fora, aprendi a ver de fora. Que temos coisas fantásticas. Às vezes a autocrítica é boa, às vezes somos autoflagelantes. Adorei voltar para Portugal, vivi fora com a família durante uns anos. Adorei voltar para Portugal, sinto-me muito bem aqui e farei tudo o que está ao meu alcance para contribuir. Pedro Leitão, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o CEO do Banco Montepio no site da RTP. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.